Você vai precisar de um corte de seda sintética ou qual sintético você preferir, ou se preferir em tecido de algodão, você estrutura e fica bonitinho, desde que você lembre que precisa de forro. No caso desse sintético, não tem necessidade. Nós tivemos um corte aqui de 20 centímetros por 13 centímetros de largura. Fizemos o bordadinho aqui a uma altura de 2,5 centímetros. Vamos precisar também de um zíper. No meu caso, eu compro o zíper por metro. Então, eu cortei aqui na largura de 15 centímetros. Vamos precisar de um cursor para esse zíper. Caso você tenha comprado o zíper pronto, não tem necessidade dele. Eu estou usando esse cursor aqui, que é a mesma numeração do meu zíper. Vamos precisar da linha apropriada para sintético, se você for usar sintético. Se você não quiser usar sintético, você usa a linha de tecido de algodão normal. Nós vamos prender esse zíper com os dentinhos dele virado para baixo. Então, o lado direito do sintético para cima, o lado direito do zíper, que é o dentinho, para baixo. Vamos fazer uma costura, colocando o zíper rente com o sintético, dando um retrocesso no começo e um retrocesso no final. Deixando uma sobrinha do zíper para você conseguir colocar esse cursor depois. Fiz isso de um lado, agora nós vamos para o outro lado. Vou posicionar o meu zíper, deixando essa parte aqui rente para garantir que essa bolsinha não vai ficar torta, e faço o mesmo processo aqui do outro lado. As duas costuras feitas, agora eu vou virar para o lado direito e vou rebater essa costura para que o zíper não fique assim, ó. Ele tem que ficar assim para facilitar na hora da passagem do carrinho. Você vai precisar passar uma costura assim, ó, bem rente à borda, uma costura reta, não precisa de retrocesso nessa parte. Vai fazer o mesmo processo do outro lado. Boto o lado avesso para cima, dobro aqui assim, ó, para facilitar eu colocar o cursor do zíper. O que eu preciso lembrar nessa parte aqui, ó, que esses dois tecidinhos precisam ficar rentes, rentes de verdade, porque senão quando você for dar o acabamento final vai ficar torto. Então, aqui em cima tem que ficar certinho e aqui embaixo também. Segura assim, ó, dá uma empurradinha. Quando você ouvir um estralozinho, ele entrou. Confere novamente, se estiver tudo certinho, daqui mesmo você segura o zíper para ele não voltar e empurra assim, ó, para dentro, para você não amassar o seu sintético. Agora você puxa um pouquinho o cursor para o centro, para que na hora de você costurar essa ponta não dê problema em sua máquina. Uma coisa que você deve observar é fazer com que essas duas pontinhas fiquem assim, ó, niveladas, ou elas precisam ficar retinhas para que você consiga dar um acabamento bonito na sua peça. Agora a gente vai passar uma costura fechando esse lado. Mesmo processo do outro lado, a gente nivela aqui para ficar certinho. Agora você corta o excesso do zíper. Eu vou marcar aqui, ó, 1,5 centímetros. Lembrando que tem que ser na costura esse da lateral. Ó, eu marquei aqui, ó, 1,5 centímetros. Esse 1,5 centímetros vai até a costura e esse 1,5 centímetros vai até a borda. Se você colocar 1,5 centímetros aqui rente com o tecido, na hora de você fechar não vai bater. Vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Eu cortei aqui, ó, lembrando que quando você for cortar, você corta exatamente na linha, mas nessa curvinha tenha muito cuidado para não entrar o corte para a peça, senão isso aqui vai te atrapalhar. Agora eu dei um retrocesso nessa costura e nessa costura,
Vou colocar a minha mão aqui por dentro e vou abrir essa costura. Ela precisa ficar reta assim, ó, para eu dar o acabamento. Então, é só passar uma costurinha aqui, dando um retrocesso aqui, e sua peça já vai estar pronta, só desvirar. Prontinho, ó, já costurei os meus dois lados. Agora, para desvirar, eu vou colocar a mão aqui, ó, e vou empurrar esse fundo, ajudando aqui a outra mão para fixar essa parte, para embolar o mínimo possível esse sintético. E está pronto o nosso porta-moedas. Olha que coisa linda.